Hoje vamos dar continuidade aos assuntos que estamos tratando aí nesses dias com relação às pesquisas da origem da humanidade, os dimensionais, a presença de seres que estiveram aqui no passado, como que ocorreu isso, como foi essa história nas religiões do passado, nas antigas escrituras, porque infelizmente o ser humano adulterou e colocou o seu dedinho, com todo o conhecimento e as informações que estavam lá presentes. Como vocês sabem, nós já estamos apresentando aqui no canal toda a nossa parceria, o nosso trabalho em desenvolvimento ao lado de amigos que vêm de muito longe para nos orientar. E esses nossos parceiros que nós apresentamos para vocês são 49 raças de seres dimensionais. Quando eu digo raças, eu quero dizer origens diferentes, estrelas distantes. E quando eu digo distantes, não estou falando de um sistema solar ou de um universo afora no nosso espaço físico. Estou falando de dimensões, de outras realidades, É importante a gente compreender essa questão. Na linguagem religiosa dos textos da Bíblia e de outros livros antigos, nós vamos encontrar ali, naquela linguagem, uma nomenclatura que nos apresenta a presença de anjos, de divindades, de seres, de inteligências que vinham de fora para realizar uma certa interferência ou intervenção no processo evolutivo da humanidade. Sempre aconteceu isso. Esses visitantes vindo de algum lugar. Então nós temos que saber discernir quem eram estes seres, que tipo de seres eram esses? Eram diferentes? Eram os mesmos em todas as partes do mundo? Em todas as antigas tradições e religiões apresentam os mesmos seres ou não? Essa parceria que nós estabelecemos nos favorece essa investigação. Por quê? Porque eles, tendo o conhecimento e tendo a memória intacta do que realmente aconteceu no passado, eles nos passam, através de nossas conversações, nossas pesquisas, durante muitos anos nos transmitiram essa história, esses conhecimentos, essas informações, justamente para a gente conseguir clarear a história da humanidade e o que aconteceu realmente com relação a todos esses episódios do passado aí, que estão contidas nas escrituras sagradas. O que nós estamos passando para vocês aqui no canal é justamente um resumo, uma síntese de todas as informações que nós recebemos dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Não são coisas que nós estamos inventando ou nossas teorias, porque nós estamos aqui achando que é isso ou assado. Não. Nós estudamos, pesquisamos, sim, todas as escrituras, as tradições, todas as linhas científicas e levamos a cargo de pesquisa, comparamos com as informações que nós recebemos dos nossos amigos. E assim a gente consegue separar as informações que batem e aquelas que não batem. Ou seja, como nós confiamos na fonte de informação que nós estamos acessando, nós vamos atrás do conhecimento, vamos fazer as pesquisas, vamos comparar os textos, identificar o que foi manipulado e o que não foi manipulado. Obviamente que nós vamos nos basear nas informações que nós recebemos diretamente dos nossos parceiros, em contato com eles. Quando nós vamos investigar e procurar, nós encontramos as evidências, Então, um exemplo disso foi quando eles nos orientaram, passaram uma revelação de que a Terra não era um globo, não era esférica. Todos nós em Dáquila ficamos chocados com isso, porque naquela época nem havia ainda o movimento da Terra plana, não havia nada. E eles nos passaram essa informação e disseram: pesquisem, façam experimentos, corram atrás desta verdade e provem ao mundo que isso é real, que a Terra não é um globo. Nós duvidamos, nós não conseguimos acreditar, porque era uma quebra de paradigma muito forte. Então, quando nós saímos a campo, começamos a realizar os experimentos de planicidade das águas, então confirmou as informações que eles nos passaram, através de comprovações científicas. Tudo que nós vamos passar com relação aos dimensionais, à história da humanidade e a questão da linguagem religiosa relacionado aos seres que se fizeram presentes e interferiram na evolução do ser humano, também foram informações passadas por eles e nós vamos a campo para pesquisar. Viajamos já o mundo inteiro, fizemos várias expedições em diversos países, em várias localizações do mundo, onde encontramos registros das civilizações antigas que confirmavam as informações e as pesquisas que nós realizamos, Então já estamos aí 20 anos pesquisando, recebendo essas informações. Por isso que chegou o momento de repassar para todos um pouco do que nós estamos compilando
recuperando, reorganizando o conhecimento. Todos os fragmentos que foram perdidos na história do conhecimento da humanidade. Então, este é o objetivo dos nossos amigos, porque eles estão aí, primeiro, para trazer o conhecimento. Segundo, para despertar os dimensionais que vieram para cá em compromisso e ajudá-los, dando todo o suporte para a realização da missão. E é sobre isso que eu vou explicar um pouco para vocês hoje, e a questão dos nossos vizinhos de terra, que vieram no passado para cá para explorar o primeiro anel e fizeram a humanidade se tornar escrava deles, né? Quem eram estes seres que chegaram aqui no passado? Primeiramente, ocorreu a vinda de um grupo de pessoas, uma raça, uma civilização que nós chamamos de os Murios. Nós temos o registro de que esse grupo foi um dos primeiros a chegar aqui na Terra. E ele mapeou todo o sistema Terra, identificando todos os pontos principais onde os vórtices de energia estariam mais ativos. Então, os Murios construíram diversas cidades em pedra. As maiores construções megalíticas em pedra que nós podemos encontrar no mundo foram obra dos Murios, essa antiga civilização que se espalhou pelo mundo todo. Como eu disse, eles construíram essas bases de pedra em cima dos vórtices de energia que estavam ativos na Terra, para que o sistema Terra fosse acionado, ativado e preparado para receber a humanidade aqui, que iria iniciar sua jornada nesse mundo, nesse sistema, né? Depois disso, nós tivemos visitas de outros grupos que vinham para cá. Só que já havia seres e outras regiões com vida na Terra, em outros anéis. E chegou um momento que estes grupos de outros anéis, estas raças de outros anéis, vieram para cá, no nosso primeiro anel, ou seja, a região onde nós estamos. Descobriram que aqui tinha muito ouro, muitos minérios, e eles decidiram explorar esses minérios aqui na Terra. Quando isso aconteceu, eles perceberam que eles não queriam trabalhar. Eles não queriam ser trabalhadores, né, com a mão de obra ali, no suor, na lida, com esse trabalho pesado, né, de mineração. Então o que aconteceu? Eles encontraram aqui uma espécie de hominídeo, não era um macaco, era um hominídeo diferente, era um ser humano bem primitivo, e eles começaram a adulterar, modificar geneticamente, fazer experiências genéticas com esse homem primitivo, misturando a genética deles, dessa raça dos Anunnakis, que chegaram aqui, com esta raça primitiva da Terra. Eles foram mexendo, alterando, modificando geneticamente durante milhares de anos, até que eles conseguiram chegar em um tipo humano que conseguiu trabalhar e servir a eles como escravos e mineradores. Quando o ser humano foi adaptado para trabalhar para os Anunnakis, eles ficaram muito tempo nessa função. E outros grupos, outras raças, descobriram também que aqui, na nossa região, era um local a ser explorado. Vários grupos vieram para cá. E ocorreram muitas guerras. Eles guerreavam entre eles. Eles brigavam para conseguir se estabelecer nos territórios, que foi conhecido como a Guerra dos Mundos. Em várias religiões orientais e mitologias do passado, nós vamos encontrar os registros dessas guerras, dessas batalhas que ocorreram aqui na Terra. E isso tem muito tempo, né? Não é recente. A cada 5.125 anos, a Terra, o sistema Terra, passava por uma mudança, por uma transição. Inclusive, ocorriam eras glaciais, ocorriam mudanças climáticas e algumas movimentações geológicas. E isso foi fazendo que a humanidade da Terra e os próprios colonizadores tivessem que sair daqui e depois voltar para cá, quando tudo passasse. Então ocorreram muitas reciclagens, muitas mudanças, né, na Terra. Chegou um momento que os Anunnakis, juntamente com outras raças que fizeram parceria com eles, conseguiram vencer a guerra e dividiram a Terra em várias partes, né? Dividiram a Terra em vários blocos e se estabeleceram ali, construindo seus impérios. Neste período, muitos dos seres que eram conhecidos como os dimensionais, ou seja, aqueles que estavam em outras dimensões, que eram conhecidos como os anjos, né? Aqueles seres estavam muito mais próximos de Deus, do Criador. Também começaram a se aproximar, muitos seres divinos, muitos anjos decidiram descer para a Terra. Na condição de deuses, tiveram relações com os seres humanos criados pelos Anunnakis. Da mesma maneira, os próprios Anunnakis, que vieram de outras terras, também se relacionavam com as filhas dos homens, com os humanos da Terra. Daí vem a história dos Nefilins, dos gigantes, dos varões, dos semideuses, desses seres que eram diferenciados dos humanos ordinários da Terra, porque houve essa miscigenação entre estas raças,
colonizadoras que vinham para a Terra, os Anunnakis, principalmente, e estas raças que vinham do céu, ou seja, de outras dimensões, esses seres divinos, os anjos, né? Neste momento, esses anjos, eles não estavam caídos ainda, eles estavam vindo, faziam algumas coisas aqui e depois voltavam. Então são duas situações. Uma são a chegada dos Anunnakis, aqueles que vieram do céu, porém de outras terras, de outras regiões do sistema Terra, né? Além da borda do primeiro anel. E a vinda dos seres que vinham de outras dimensões para cá. O que aconteceu? Estes seres divinos que vinham para cá era para atuar de uma maneira positiva, diferenciada, para justamente colaborar com a evolução da raça que havia sido criada para trabalhar para os Anunnakis. E ocorreram muitos conflitos com os Anunnakis. Estes que vinham para justamente fazer o trabalho oposto começaram a criar alianças com os Anunnakis. Ou seja, começaram a perder a consciência. Em vez de virem aqui para ajudar e cumprir com uma tarefa específica que eles tinham lá em cima, eles chegavam aqui, ocorreu um processo de densificação e eles começaram a ficar abalados com a terceira dimensão, ou seja, a própria energia da terceira dimensão, as condições da 3D, geraram uma anomalia e fizeram com que estes seres que vinham do céu ficassem perturbados aqui embaixo. Eles ficaram aprisionados numa ideia ilusória, né, de desejos, de tentações, de sensações, de emoções, coisas que eles não sentiam antes. Eles descobriram, através dos relacionamentos que eles tinham, né, com os humanos da Terra, que eles sentiam coisas e se sentiam poderosos, porque eles eram muito poderosos. Eles tinham poderes, eles desceram com muitas habilidades. E, em vez de ajudar a humanidade, cometeram muitos desvirtuamentos. Fizeram mais o mal do que o bem. Eles perderam a noção de quem eles eram. Caíram realmente. E no momento que eles deveriam voltar, quando eles bateram lá para voltar, a consciência suprema e os seres que estavam lá esperando eles disseram: olha, vocês infelizmente cometeram muitos desvios, geraram um débito com a humanidade e agora vocês precisam regressar. Vocês têm que voltar e corrigir os erros que vocês cometeram. Então, naquele momento, e isso já estamos aí mais ou menos em 13 mil anos antes de Cristo, tá? Um grupo grande de dimensionais foi reunido para descer à Terra na condição de dimensionais, mas eles viriam em compromisso, viriam em missão muito bem determinada. Então eles saberiam que tinham que fazer algo, desceriam para a Terra com um propósito bem definido. Quando esse primeiro grupo desceu, em 13 mil anos antes de Cristo, infelizmente, chegaram aqui, se envolveram com a matéria, densificaram seus corpos, perderam a memória e ficaram perdidos aqui, vivendo completamente fora do que eles tinham que fazer. Chegou um momento que eles perderam o corpo deles, morreram e ficaram presos aqui na Terra. Então eles ficaram presos não porque Deus estava punindo ou porque eles eram do mal, não. E fazia parte do aprendizado deles passar por essa experiência de resgatar a memória, resgatar a consciência e ter o controle aqui na terceira dimensão de toda a sua natureza divina. Não deixar que a sua natureza divina caísse por uma natureza materialista e ficassem aqui perdidos na ilusão da matéria. Infelizmente isso aconteceu. Quando o primeiro grupo se desvirtuou, um segundo grupo foi reunido mais ou menos em 6.000 a.C. Um segundo grupo desceu para a Terra. Outros dimensionais se reuniram e vieram para resgatar o primeiro grupo e ajudá-los nesse processo de memória cósmica. E o que aconteceu? O segundo grupo também caiu e perdeu totalmente a consciência, perdeu a memória, se desvirtuou e se juntou ao primeiro grupo e ficaram perdidos aqui na Terra. Um destes relatos que mostra a chegada dos dimensionais, desses anjos, né, desses seres divinos, estão presentes em alguns livros apócrifos que foram encontrados aí na história. Na verdade, não são demônios, não são seres do mal que vieram para cá. Eles são seres divinos e que, chegando aqui, perderam totalmente a noção de onde estavam. Quando os seres dimensionais perceberam que o primeiro grupo e o segundo grupo também estavam aprisionados aqui, em 4004 a.C., um terceiro grupo foi reunido para descer para a Terra. E este terceiro grupo viu que, como já havia acontecido o problema antes, eles falaram: bom, nós vamos ter que criar uma situação para que a gente não esqueça o que a gente foi fazer lá.
para que a gente não perca o nosso compromisso. Nós não podemos cair igual o primeiro e o segundo grupo. Vieram com um respaldo, com um acordo que foi realizado com o grupo de dimensionais que ficaria dando o suporte, fiscalizando todo o processo da descida deles, né? Eles desceram com uma biotecnologia chamada de placa, que era um registro, um arquivo, vamos dizer assim, que eles teriam uma placa mesmo, uma placa de pedra, e lá estaria registrado todo o seu compromisso, toda a sua origem, de onde eles tinham vindo, para onde eles deveriam ir, o que eles tinham que fazer aqui, como se fosse um arquivo pessoal no qual nós teríamos o nosso livro da vida, que está citado na Bíblia. O livro escrito em pedra. Todos os escolhidos deveriam encontrar e acessar. E quando isso acontecesse, eles iriam relembrar o compromisso deles. E juntamente com a placa, esses dimensionais que desceram tinham um símbolo na testa, uma simbologia, ou seja, uma marca que mostrava que eles estavam vindo realmente de outras realidades e que essa simbologia mostraria a origem deles, de onde eles vieram. Cada dimensional do terceiro grupo tem a sua simbologia e a sua placa. E isso deixaria-os muito mais despertos e preparados com as suas habilidades para não perderem a consciência aqui embaixo. E o que aconteceu? Eles desceram e também passaram pelas mesmas dificuldades, porém estavam mais preparados. Chegaram aqui, num certo momento, em 4004 a.C., deixaram as placas em cavernas, em locais subterrâneos da Terra, em várias partes do mundo onde eles chegaram, inclusive aqui no Brasil, lá na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul, naquele morro, bem conhecido por nós, foi um dos pontos da chegada de um grupo de dimensionais. Eles deixaram seus registros na Terra e sabiam que passariam pelas mesmas dificuldades, né? Que iriam perder o corpo, que iriam estar aqui, iam se envolver com a humanidade. E deveriam realizar o seu compromisso quando fosse determinado na programação que eles escreveram naquela placa. 6 meses depois, em 4004 a.C., um outro grupo, o quarto grupo, foi escolhido, selecionado, dimensionais muito capacitados, especiais, diferentes, foram selecionados a dedo pelo próprio comandante supremo dos dimensionais, das 49 raças, para descer à Terra. E esse quarto grupo iria dar todo o suporte para ajudar o terceiro grupo e iria fazer o máximo para despertar todos os dimensionais. E teria um compromisso muito maior, muito mais pesado do que os outros dimensionais. Foi quando esse quarto grupo desceu, 6 meses depois, eles chegaram na Terra também, da mesma maneira que os outros. E eram 144 mil dimensionais. O grupo que desceu para a Terra para justamente realizar o maior compromisso com a humanidade, para trazer a verdade, trazer o conhecimento e serem os representantes dos seres aqui na Terra. Preparar a vinda do comandante supremo para a Terra, Jesus Cristo. Então eles deveriam preparar os dimensionais, despertar os dimensionais, realizar o compromisso que eles tinham para corrigir tudo que tinha feito de errado no passado, preparar o terreno para uma grande mudança, para a implementação de um plano divino para a Terra. Mas, mesmo o quarto grupo, ao cair aqui, ao descer para a Terra, trazendo suas placas, a sua simbologia, eles também perderam a consciência. Todos os grupos acabaram se perdendo aqui na Terra, e a partir daquele momento, em 4004 a.C., até hoje, 6.000 e poucos anos, né? Todos estes dimensionais, muitos deles, né, estão aqui na Terra ainda, vivendo na condição de seres humanos encarnados. Nós, seres humanos dimensionais, estamos aqui presos na Terra. Quem são os anjos caídos? Uma parte desses anjos são os dimensionais que aqui estão, perdidos, inconscientes, que desceram e estão vivendo na condição de seres humanos. São anjos que não são mais anjos, porque estão usando um corpo que não é um corpo dimensional. É um corpo com uma genética criada, que foi a raça adâmica, que teve a participação da engenharia genética dos Anunnakis. Quais são os outros tipos conhecidos como anjos caídos? Os próprios Anunnakis, que vieram de outras terras e também foram conhecidos como anjos caídos. Existem duas classes que a gente não pode confundir e misturar, porque nas escrituras está muito misturado a coisa, está muito confuso.
Uma hora parece que esses seres vieram para fazer o bem, outra hora parece que vieram para fazer o mal. Uma hora dizem que são demônios, outra hora dizem que são anjos. Então o que acontece? O grupo de dimensionais que veio em compromisso para a Terra e está em missão aqui, eles fizeram coisas que desvirtuaram a missão e o compromisso deles. Então, nós estamos aqui para corrigir isso. E é através do nosso compromisso, da nossa missão, do nosso aprendizado, passando na pele, ou seja, estar na raça humana, para aprender o que é ser humano. Porque nós prejudicamos e abusamos do ser humano no passado. Então, nós estamos aqui na condição humana hoje para aprender isso. Estando nessa condição que nós estamos, nós vamos conseguir retornar para a nossa origem, ou seja, retornar para as dimensões superiores no qual nós descemos e caímos aqui. Já os Anunnakis e essas raças que realmente vieram para cá trazer um prejuízo para o ser humano, também vieram do céu, também caíram aqui, estão presos aqui. Eles estão presos, mas são outro tipo de seres. São apenas outras raças, outros seres planetários, ou seja, do sistema Terra, ficaram presos durante milênios aqui dentro da Terra. E criaram todo esse sistema, essa matrix, né, esse mundo de mentiras que estamos inseridos. E os dimensionais, aqueles que vieram em compromisso para a Terra, estão presos também aqui, encarnados na condição de seres humanos, e a maioria dos dimensionais de todos os grupos está trabalhando para os Anunnakis. Ou seja, estão atuando no desvio, ou no pecado, né? Estão fora do eixo, estão totalmente desconectados. Caíram nas garras do sistema que estes seres aí, que são os verdadeiros caídos, né, criaram. E até hoje não mudaram, até hoje estão aí fazendo coisas totalmente contrárias à evolução. Tirando o Enki, que conseguiu despertar uma consciência diferenciada e decidiu ajudar a humanidade. Os escolhidos, né, os 144 mil, aqueles que têm um compromisso, aqueles que têm que acessar o livro da vida, aqueles que têm a simbologia no frontal, aqueles que foram enviados diretamente pelo comandante supremo, que veio para preparar a vinda dele. Por isso que quando ele veio, há 2000 anos atrás, um dos motivos da vinda dele foi salvar os escolhidos, resgatar, despertar, mostrar o caminho para os dimensionais caídos aqui de retorno. Então ele se sacrificou, né, entre aspas, ele desceu e ele veio com 100% da sua frequência ativa, com 100% das habilidades dele, sabendo que ele poderia passar por dificuldades também, e ele conseguiu manter a consciência, ele conseguiu manter a memória, ele conseguiu ficar lúcido, né, do que ele tinha que fazer, qual era o compromisso dele. E quando ele viu todos nós aqui, todos os dimensionais perdidos, ele percebeu quem que estava pronto. Um grupo de apóstolos, né, homens e mulheres, estavam despertos e conseguiram entender a mensagem dele. Ele veio justamente para resgatar os dimensionais, porque a maioria estava perdido lá no judaísmo, no Império Romano. Nós estávamos lá, perdidos. E ele veio para resgatar os dimensionais. E, de certa forma, conseguiu. Mas qual foi o problema? Depois que ele foi embora, depois que ele mostrou o caminho da vida eterna, que ele mostrou o caminho de retorno, deixando bem claro para os dimensionais que eles deveriam realizar o compromisso deles na Terra, para poder voltar, nós temos que realizar nosso compromisso. Nós viemos aqui em missão. Ele mostrou o caminho de retorno. E as lideranças mundiais da época desvirtuaram toda a história. Tomaram posse de Jesus Cristo e levaram o cristianismo para a humanidade com várias distorções e manipulações para não permitir que os dimensionais despertassem e conseguissem encontrar o caminho de retorno. Ele veio, deixou o caminho, a verdade, a vida, o caminho de retorno para o reino dos céus, para que os anjos que caíram pudessem voltar para casa e o governo oculto, os Anunnakis, o sistema de poder das lideranças da época não permitiram que o conhecimento viesse à tona. E até hoje, depois de 2000 anos, nós estamos nessa guerra do conhecimento. Nós, dimensionais, estamos aqui ainda, perdidos, tentando resgatar este conhecimento perdido que foi deixado por ele. E muitos não têm consciência disso. A maioria dos dimensionais está aí perdido. Dos 144 mil que deveriam estar despertos para atuar, justamente até para preparar a volta dele, pelo menos o quarto grupo precisa despertar. Então,
Nós temos um trabalho gigantesco. E este foi o compromisso que Dáquila recebeu, que Urandir recebeu, quando iniciou tudo lá atrás com o Projeto Portal. E estamos até hoje preparando esse projeto, né, que agora é Dáquila Pesquisas, para estabelecer no mundo essa parceria, esse resgate, essa consciência, para que os dimensionais retomem a tarefa deles. É exatamente isso que está acontecendo e o que vai acontecer. Então temos um trabalho aí muito grande pela frente. Resumidamente, essas foram as informações que nós recebemos. Não estamos aqui querendo ofender a fé, a crença de ninguém, estamos trazendo as pesquisas e as informações que nós recebemos que possa ser útil para todos. Uma pessoa pergunta, e aqueles que não são dimensionais, eles podem ascender também? Quando os dimensionais vieram, eles sabiam que iriam perder o corpo. E eles sabiam que os Anunnakis haviam criado a raça adâmica, ou seja, aperfeiçoado um ser humano, uma genética humana diferenciada. Esta genética da raça adâmica seria a única capaz de receber um dimensional para encarnar nesse corpo. Então, nenhuma outra raça, nenhum outro tipo humano que existe no sistema Terra seria capaz de receber os dimensionais, como corpo físico, genética, porque a raça adâmica é a que teria a capacidade de recepcionar a ativação da alma, ou seja, a centelha divina, aquilo que iria conectar a raça humana diretamente com o Criador, com a energia suprema. Somente a raça adâmica iria receber, teria condições genéticas de receber essa luz. Todas as outras raças teriam corpo e espírito, enquanto a raça adâmica teria um diferencial, teria algo que faria eles serem diferentes, que daria a oportunidade para que eles pudessem transmutar, ou seja, fazer essa passagem entre as dimensões. Então os dimensionais, quando vieram, não poderiam vir em outra raça, somente na raça adâmica. E é justamente isso que diferenciou eles dos demais. E foi por isso que os Anunnakis tentaram dizimar a raça adâmica. Fizeram de tudo para destruir os descendentes adâmicos, a criação do Enki, né, que havia tido a colaboração de seres dimensionais que vieram para ajudar nessa manipulação genética para criar o ser humano perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Porque antes, a criatura humana foi feita à imagem dos Anunnakis, ou seja, foi uma manipulação genética. Depois, quando os seres interferiram, ocorreu a semelhança de Deus. O que é essa semelhança de Deus? A alma. O ser humano adâmico não foi criado somente à imagem dos deuses, né? Anunnakis. Não. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele era diferente. Ele tinha realmente um aspecto divino dentro dele. Então os dimensionais, quando vieram, sabiam que teriam que encarnar, estar aqui na raça adâmica. Outros seres, que eram os planetários humanos, que não eram adâmicos, ou seja, eram de linhagens genéticas diferentes, não esta aperfeiçoada, que foi a última, né? Eram os planetários. Então os espíritos que estavam encarnando nesses corpos não tinham a frequência dimensional. Eram seres da Terra, não eram seres que estavam vindo de fora. Eram seres que eram daqui mesmo. Foram criados aqui e deveriam evoluir aqui. Estes seres, depois de milhares de anos aí, devido à miscigenação da raça adâmica na Terra, hoje em dia, todos, de certa forma, estão com o corpo adâmico já na Terra. A base é adâmica. A mutação genética hoje no mundo inteiro praticamente é adâmica. Então é muito importante entender isso também. Existem aqueles que estão se tornando dimensionais e vão poder ascender, transmutar também. E existem aqueles dimensionais que são os que caíram aqui, que vieram, né? Então, o nosso compromisso destes que vieram é muito grande, é muito sério. Já os planetários não têm compromisso. Então, o caminho de retorno, o resgate que está acontecendo é este. O retorno de Cristo é para isso. Ele está vindo para resgatar os dimensionais. Na Terra, aprisionados num corpo, de certa forma, primitivo, criado pelos Anunnakis, com 100% das emoções, nos deixou perdidos aqui. Nós ficamos aprisionados na matéria. Este é o ponto. Então nós temos que fazer o caminho de retorno. A alegoria das escrituras sagradas é isso. Quem são os seres do mal, então? Diante dessa explicação, tem aqueles que entraram para o caminho do mal, que infelizmente perderam a consciência, muitos dimensionais, né? E tem realmente aqueles que são de outras terras, que vieram para cá e têm uma intenção não tão positiva assim. Primeiro porque eles não têm emoção. Eles têm um corpo físico diferente. Então eles não têm as emoções igual a raça adâmica tem.
Então eles são frios, não tem amor dentro deles, não tem sentimento. Eles simplesmente querem poder. Eles não têm essa consciência, porque eles não têm alma. Eles não têm a frequência divina dentro deles. Somente a raça adâmica, nós, seres humanos da Terra, tanto dimensionais como planetários, que temos a centelha, essa chama crística, né, que nos faz ter emoções positivas, que nos conectam ao Criador, à energia suprema. Então é importante a gente reconhecer isso, entender isso, né? Por isso que a Bíblia fala dessa relação com o Criador. Por isso que aqui é tão especial, vamos dizer assim. E os outros seres, essas outras raças, têm inveja da raça adâmica. Porque eles não têm essa evolução, eles não têm a alma, eles não se desenvolveram espiritualmente ainda. E a genética deles não favorece esse desenvolvimento. Os Anunnakis ficaram tão revoltados diante dessa interferência divina na Terra, dos dimensionais, que eles fizeram questão de construir essa Matrix para aprisionar a gente aqui, para deixar inclusive os dimensionais escravos deles. É isso que eles querem. Por isso nós estamos aqui, perdidos e sofrendo até hoje. Então, eles, com inveja da capacidade que nós temos de prolongar nossa vida, de alcançar a vida eterna, então eles fizeram de tudo para criar um sistema para que o ser humano não conseguisse evoluir, causasse morte, miséria, fome, sofrimento e estagnação. Não tem como mudar esse sistema, a não ser que esse grupo de seres aí que controlam a Terra realmente sejam expulsos daqui, né? Esse é o objetivo da nossa vinda para cá e da vinda do Comandante Supremo, Emanuel. Tudo isso que está sendo dito é para que a gente possa pensar, resgatar um pouco nossa memória e entender o que nós estamos fazendo aqui. Será que nós somos cordeirinhos? Será que realmente nós somos ovelhas? Será que nós somos servos realmente? Ou nós somos missionários? Nós somos compromissados? Nós somos parte do grupo dele? Nós somos da família dele? Nós temos que voltar, lembrar quem somos e agirmos no nosso compromisso, na nossa missão ao lado dele. É isso que significa todo o contexto dos evangelhos aí. Resumindo, o Novo Testamento, todo o trabalho de Jesus Cristo na Terra, foi para isso, para resgatar a gente, os dimensionais. Como que o governo oculto fez para distorcer as coisas? Eles, sabendo, os Anunnakis, né, sabendo qual era o plano e o projeto e por que ele tinha vindo lá atrás, o que eles fizeram? Construíram, em cima da imagem da figura de Jesus Cristo, construíram uma religião para desvirtuar as pessoas do foco. Criaram um mito, Jesus, com algumas alterações para que todos ficassem confusos e aprisionados no caminho que ele havia traçado, de uma forma distorcida, para que ninguém conseguisse chegar lá. O Vaticano, a Igreja Católica Romana, foi a maior culpada dessa manipulação, porque os Anunnakis estão por trás do Vaticano, desde o início. Foi criada essa manipulação gigantesca e estamos escravos disso até hoje, infelizmente. É complicado. Então, assim, como que nós vamos reverter esse quadro? Como nós vamos resgatar as peças que faltam do cristianismo? Porque nós temos que corrigir o engano para que a história de Jesus, tudo que realmente aconteceu, possa ser trazida à tona, para que a gente entenda. E tem mais ou menos a ver com toda essa história que eu falei aqui. Toda essa história dos dimensionais. Ficou claro agora? A gente não pode ficar nesse fanatismo, nesse dogma, como se tudo fosse coisas negativas, coisas ruins. Não é. Na verdade, tem que ter um entendimento racional. A gente tem que buscar perceber que tudo isso tem um contexto maior e que a história foi manipulada, foi mal contada. Então nós estamos tentando esclarecer aqui para vocês um pouco dessa história. Eu fiz apenas um resumo de 20 anos de informações que nós recebemos dos nossos amigos aí. Esse é o entendimento, essa é a chave que tem que ser virada. E o verdadeiro inimigo que nós temos não são os seres, é o governo oculto. São essas raças que estão por trás aí. Anunnakis, reptilianos, draconianos, greys, raças planetárias que estão influenciando a humanidade até hoje, por trás das lideranças mundiais, por trás do governo, do Vaticano, das religiões, do sistema educacional, do sistema político, do sistema econômico. Temos que acordar e fazer a nossa parte para mudar esse quadro, porque é a nossa missão fazer o bem na Terra, trazer o conhecimento e preparar o retorno do cara. Mas não, nós estamos escravos e agindo em colaboração com os Anunnakis, com esse governo oculto. Está todo mundo aí adormecido, perdido e aprisionado em crenças também, em dogmas, em coisas que
tiram você do foco, que desvirtuaram a gente, e a gente não percebe que o grupo real mesmo dos seres divinos e o próprio Cristo está aí vindo já e não está tendo ouvidos. Ninguém está percebendo, porque está todo mundo esperando que a igreja que vai trazer ele. E não vai, gente. Não vai ser a igreja que vai trazer a revelação. Não vai. Eles vão vir. E as pessoas, muitas delas, não vão reconhecê-los. Nem estão reconhecendo eles já, né? Pessoal, muita gente fica perguntando, mas quando vocês vão fazer isso? Quando vocês vão mostrar? Quando vocês vão provar? Quando vocês vão isso e aquilo? Gente, nós não estamos aqui para provar algo para ninguém. Nós estamos aqui para transmitir a informação, para despertar, para chamar, para justamente instigar. Todos são dimensionais. Nós estamos levando a responsabilidade para cada um de nós, porque é o desenvolvimento de cada um de nós que estamos aqui presos na Terra. Quando nós tomarmos consciência que nós somos os caídos aqui e que temos que retomar nossa frequência divina, voltar a ser anjos do bem, né? E sair dessa vida medíocre que a gente leva, sair dessa frequência de bezerro de ouro, essa frequência de cordeirinho, de carneirinho, escravo, submisso ao sistema, nós vamos assumir a responsabilidade como dimensionais, como seres divinos na Terra. E é isso que eles estão esperando da gente. Então você busque a sua experiência, corra atrás, como eu fiz. Eu fui atrás, ralei, me esforcei, trabalhei, investi, fiz tudo para me desenvolver, estabelecer essa parceria e ter esse entendimento. Eles não vão vir aqui pegar ninguém no colo. Eles não vão chegar na casa da pessoa e falar, venha, precisamos de você. Não, compromisso é nosso. Nós viemos em compromisso. A responsabilidade é nossa. Nosso papel é despertar as pessoas para que elas assumam a responsabilidade delas. Se você está despertando e tomando consciência disso, busque o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua missão. Corra atrás. Nós vamos apenas apontar o caminho, transformar as ideias e apontar o caminho. Quem quiser que siga, quem quiser que corra atrás e faça a sua parte. Aqui não é igreja, não é um local que as pessoas vão ficar aqui vindo para a missa, para o culto, para ouvir coisas, para ficarem recebendo informações, mas para que todos nós possamos juntos caminhar com as próprias pernas e fazermos nossa parte. Um dia vocês vão estar aqui no meu lugar, passando esse conhecimento e propagando, replicando isso para todos. Nós temos que movimentar, propagar a informação. Não adianta só escutar, vir aqui e assistir às lives, se preencher com uma falsa ideia de que agora eu tenho conhecimento, agora eu estou entendendo, e não fazer nada. Qual é a sua ação? O que você está fazendo para transmitir esse conhecimento? Para levar a boa nova, para propagar, né? Você está sendo um apóstolo, fazendo movimento, ou você quer apenas receber conhecimento? Todos nós somos parte do grupo dos dimensionais que vieram para a Terra. Todos vocês que estão aí. Alguns são do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto grupo, como eu expliquei. Então nós temos que tomar consciência disso. Nós somos responsáveis pela vinda e o retorno dos seres e do comandante supremo, Emmanuel, Cristo. Se ele vai voltar, nós temos que fazer a nossa parte e preparar esse retorno dele. E isso depende de nós, não dele. Ele não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer aqui. Primeiro, tomando consciência de quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui, nos preparando nesse treinamento, nesse desenvolvimento, para que a gente possa recebê-lo quando ele chegar. A pessoa pergunta se os dimensionais se apresentavam apenas na frequência masculina, porque não se encontram manifestações femininas na história. Sempre homens e mulheres, sempre. Todos os seres se apresentam em casais, é sempre polaridade masculina e feminina. E durante a história também, sempre foram seres masculinos e femininos que atuaram na Terra, né? E os dimensionais que vieram, os grupos também, eram homens e mulheres. E os 144 mil também, homens e mulheres. Inclusive, eram casais de almas gêmeas que desceram juntos para a Terra em missão. Este foi um dos itens também que a igreja, que o governo oculto fez questão de manipular. Eles tiraram a mulher da jogada, tiraram o feminino da jogada, deixando a ideia do patriarcado, né, do poder masculino, para impedir também que os dimensionais
atuassem junto com as suas parceiras, com as suas almas gêmeas. Porque se os homens e as mulheres resgatassem juntos essa frequência dimensional, eles teriam um poder descomunal na Terra, juntando as polaridades, né? E a igreja fez questão de separar as polaridades. Não, homem para cá, mulher para lá, criaram os monastérios, as escolas monásticas, justamente para bloquear o desenvolvimento dos dimensionais, iludindo eles numa ideia de santidade. Olha para uma freira hoje, dá até pena, as pessoas estão com a cara de morte, não tem vida, estão esperando o quê? Trancafiadas num convento, num mosteiro, os monges, esperando que serão salvos. Não, gente, é uma distorção total. Eu vivi buscando através da vida monástica, e eu sei o que eu estou falando. Eu sei a distorção que é isso tudo. Então, homens e mulheres devem se unir, os casais, né? Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Os dimensionais, homens e mulheres, principalmente as mulheres, têm um poder muito maior do que os homens. Elas são muito mais poderosas, as amazonas, né? E as dimensionais, femininas, que vão fazer a diferença agora, porque estamos no ciclo da era feminina. Os homens estão aqui para dar o suporte para elas, né? Então, dimensionais, vamos em frente. Não seremos mais caídos, vamos levantar e vamos voltar para casa.